Sejam muito bem-vindos ao Conexão com Lucas Lousada. Conexão para a gente poder parar de achar que estar conectado é estar online, é seguir ou dar um like. Conexão é mais do que isso. Conexão é contato humano, é contato com histórias, com realidades. É quando histórias e realidades se tornam nome, se tornam família, se tornam um vizinho, se tornam um amigo. O Conexão busca conectar, acima de tudo, as histórias da nossa região que nos inspiram, que nos fazem acreditar num futuro de esperança. Vamos nos conectar cada vez mais com esperança, porque é a melhor forma da gente pavimentar um caminho lindo para o futuro. E eu começo, novamente, contando a história que eu mais gosto de contar. Uma floresta pegando fogo e toda a bicharada saiu correndo e o leão, quando estava saindo pela última lance de árvores, viu um beija-flor voltando com a boquinha cheia de água. O leão para e pergunta para o beija-flor: mas você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio todo? E o beija-flor olha e fala: a mim cabe a minha parte. O Conexão é sobre fazer a nossa parte. Eu sou Lucas Lousada, sou advogado, sou ativista pelo direito da criança e do adolescente e, acima de tudo, um cidadão que quer fazer a sua parte. No Conexão de hoje, nós temos a honra de receber a presidente da 18ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Taubaté, uma das subseções mais tradicionais e que agora conta com uma presidente que coloca não só uma qualidade técnica, mas um frescor de pautas para que a Ordem dos Advogados do Brasil, uma organização da sociedade civil tão tradicional, possa se conectar com novos desafios que apontam no horizonte de Taubaté. O tema de hoje: os desafios para os direitos da mulher na nossa cidade e região. Os números são alarmantes, principalmente depois da crise da pandemia, da Covid-19. Nós vimos um salto exponencial, um salto gigantesco do aumento de número de agressões, o aumento do número do feminicídio e de todo o tipo de crime que nós não conseguimos entender como se tornou, infelizmente, uma cultura na sociedade brasileira e talvez na sociedade ocidental. Mas, como Conexão e Esperança, melhor do que nunca trazer alguém de esperança, trazer a doutora Maria Tereza. Doutora, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Lucas, ter um espaço tão acolhedor como esse, recebendo a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma postura em tese conservadora, mas que precisa ser redesenhada e realinhada no sentido de estar sim disponível às pessoas, estar disponível aos advogados e ter a disposição de fazer algo que realmente se transforme em legado. É muito carinhoso, é muito importante, porque quando a gente faz trancado nas quatro paredes, ninguém sabe, mas quando a gente tem esse espaço e essa oportunidade, é um presente. Eu só tenho a agradecer. A gratidão é nossa e com certeza de todo mundo que está nos assistindo. Antes da gente começar, a gente precisa falar de uma grande conquista pessoal, profissional, mas acima de tudo, uma conquista para a advocacia e para a democracia em Taubaté. Nós temos uma presidente eleita, Maria Tereza. Presidente, como foi esse caminho, os desafios e os desafios que virão? Bom, a caminhada foi grande, né? No sentido de que foram 25 anos de dedicação dentro de uma instituição para galgar o espaço que eu estou hoje. E não era uma questão de cargo, e isso eu deixo muito claro, que nunca vai ser uma questão de cargo, porque o que eu faço hoje eu fazia desde quando eu era uma presidente de comissão ou quando eu era apenas uma advogada que colaborava com a instituição. O meu desejo era estar nesse espaço porque eu entendo e acredito que eu posso me doar e eu posso fazer algo de importante para as pessoas. E às vezes a gente precisa de espaços de cargo para ter efetividade nas propostas, nos sonhos, nos desejos. Tenho uma experiência em várias outras áreas de forma social, voluntária. Fui a primeira mulher presidente do Conseg. Atuo junto ao curso de promotoras legais há 25 anos, capacitando mulheres leigas para que elas se reconectem com a vida, para que elas entendam que elas são importantes e principalmente para que elas se empoderem através do conhecimento, porque quando a gente muda a vida de uma mulher, a gente muda a vida de uma família.
E entre outras coisas, né? Fui presidente do Conselho Bolsa Família, quando a gente ainda era só Bolsa Família, não existia CREAS, não existia CRAS. Então, assim, eu faço parte da construção dessa cidade há um tempo. E essa escolha é uma escolha de coração, é uma escolha de vocação mesmo. É o que eu falo, a advocacia para mim é uma missão, mas a atividade na OAB é uma vocação. Maravilha. Então, foi essa a minha caminhada. Estar onde eu estou hoje não é a Maria Tereza, é todas as minhas colegas que um dia pensaram, que são todos os acadêmicos e as acadêmicas que desejam estar aqui, filhos, netos, bisnetos, pavimentar um espaço novo para que pessoas que têm o desejo de fazer o bem ocupem esse lugar. Maravilhoso. E assim, engrandece a democracia na esfera municipal em Taubaté, porque coloca um novo fôlego como órgão fiscalizador que é Sim. a OAB. E como militante dos direitos da mulher, agora presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí, você mesmo disse, já mais de 20 anos militando na Sim. causa. Hoje é mais difícil militar pelos direitos da mulher? Existe uma resistência muito grande da aceitação, porque nós vivemos um momento do mundo em que as dores ficaram muito expostas, né? Os problemas ficaram muito expostos. E, em contrapartida, nós temos pessoas que se posicionam de uma forma velada, como conservadores, mas, na verdade, são perseguidores, né? São pessoas que vão contrário a tudo aquilo que foi conseguido até agora. E a maneira mais cruel que se utiliza, né, de contrariar todos os ganhos que nós tivemos, isso inclui Maria da Penha, isso inclui toda uma luta, é dizer que mulher é muito cheia de mimimi, que isso é coisa pra gente chorona. Então, se espera muito que a mulher tenha uma postura de fortaleza, porque se ela lutou tanto pelos direitos dela, então ela não tem que ser fraca. São essas as falas que a gente escuta. Então, essa é a dificuldade, porque, na verdade, nós estamos muito mais fortes e muito mais conscientes dos nossos espaços. Mas, com a perda desse poder, que ninguém precisa lutar por poder, a gente luta por igualdade, não por superioridade. Essa necessidade do ser humano homem querer se manter de uma forma acima, quando na disputa de gênero está perdendo a razão de ser, está perdendo a forma de conseguir. Então a gente tem essas disputas, mídia social é um espaço, coisa que não é de Deus, eu já falei isso, é demoníaco, porque denigra a imagem, fala mal, mas não tem coragem de olhar no olho, não tem coragem de fazer conexão, né? Que é o tema do programa. E assim, essa distância do ser humano ofende especialmente os vulneráveis. E não são só as mulheres, são os idosos, é a questão do etarismo, é a questão da criança. A criança hoje é um joguete. Sim. Então, a sua pergunta está mais difícil? Está mais difícil porque hoje existem instrumentos que fortalecem, e esses instrumentos é realmente o mundo da internet, que fortalecem os agressores, que, apesar de eles terem sido enfraquecidos pela legislação, se escondem através do computador. E é importante a gente contextualizar nisso a realidade das redes sociais, que muito embora o direito da mulher esteja muito melhor estatuído, normatizado, regulado dentro da lei, ainda as redes sociais são um ambiente que a gente não entende até onde a lei vai e até onde a dita liberdade alcança. Exato. Sendo presidente da OAB Taubaté, sendo militante pelo direito da mulher, a gente precisa trazer a contextualização de como está a situação das mulheres na nossa cidade, que corresponde a mais de 51% da população da cidade, então é a maioria da população. Sim. Não vemos isso refletido dentro da discussão legislativa, então não temos tantas vereadoras quanto corresponde ao que é a realidade da sociedade taubatiana. Para piorar, como a gente tem acompanhado, não foi ainda criado o Conselho Municipal da Mulher, muito embora seja a maioria da sociedade, então ainda Taubaté não conta com um conselho.
conta com uma delegacia dos direitos da mulher, mas qual é a realidade hoje? Como estão essas estruturas e, principalmente, qual o papel da OAB agora, com Maria Tereza presidente, para fortalecer esses instrumentos, ou melhorá-los, ou repensá-los? Então, Lucas, nós estamos criando diversas vertentes. Eu vou iniciar falando um pouquinho do cenário, né? Hoje o nosso cenário é não temos o Conselho da Mulher, que é uma briga de anos. É uma necessidade, porque quando existe um conselho específico na cidade, a gente consegue receber, não é nós a OAB, nós o município, consegue receber aporte financeiro para desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao cuidado e ao zelo das mulheres, e aquilo que eu já disse, uma mulher cuidada é uma família cuidada. Nós desenvolvemos, o município desenvolveu no último ano, em que pese ser gestão diferente de municipalidade, um plano de enfrentamento à violência contra a mulher, que se tornou uma legislação, vai se tornar uma legislação, está tramitando na Câmara, e aí esse espaço a gente já pede, por favor, apoiem, senhores vereadores, para que isso se torne realidade, independente da autoria, independente da época de origem, porque o plano de enfrentamento já é uma política pública que prevê a possibilidade de aporte financeiro do Estado através da construção da Casa Mulher Brasileira, que no técnico chama-se CRAM, Centro de Referência da Mulher, e a gente tem também a possibilidade de solicitar aporte financeiro federal, que é para manter essa Casa Mulher Brasileira com espaço. Em São Paulo tem, com espaços para que elas desenvolvam o profissional, então cursos profissionalizantes, educação financeira, cuidado com a saúde, cuidado com as crianças. Então a gente vai ter um espaço em que a mulher vai trabalhar tudo isso. Então o plano de enfrentamento prevê isso e se Deus quiser vai se tornar uma política pública baseada numa legislação. A DDM hoje, para nossa tristeza, saiu do fundo da Rua JK, né, que ela era voltada, era a continuação ali do plantão judicial, por conta de reformas, e aí, assim, a gente tem várias justificativas, várias vertentes, mas ainda não tivemos a oportunidade de ouvir com todas as letras e números o motivo financeiro de não ter terminado a reforma. Faz um ano que ela saiu de lá e, pasmem, a DDM está lá no Três Marias, atrás do DR, atrás da Secretaria da Fazenda, que é um lugar distante, no fundo de uma rua sem saída, em que é numa casa, num galpão, sei lá como que eu vou chamar aquilo, que o interno é todo dividido de madeirite. Então, se uma mulher estiver sendo ouvida numa sala, a outra está sendo ouvida em outra sala, todo mundo fica sabendo de tudo que está acontecendo. Se um agressor entrar lá em momento de desentendimento, desequilíbrio emocional, ele pode ter acesso a essas mulheres. No fundo tem um espaço que é mato, então as chuvas, o mato sempre cresce, então ali é complicado. Eu falei que o único que gosta de ir lá é o advogado, que o estacionamento é amplo. Mas o advogado não gosta de ficar em delegacia, o advogado gosta de prestar serviço e de qualidade para que as pessoas se sintam bem. Então, não é o melhor lugar. E já foi questionado várias vezes sobre até o término da reforma. A última notícia que eu tive é que já está em vias de sair o dinheiro que ficou preso para terminar a reforma, e daí não é só a reforma da DDM, é a reforma do prédio inteiro. Ou seja, né, não se consegue ver de forma clara. E o papel da OAB nisso tudo? Hoje o papel da OAB possui várias vertentes. Nós estamos vindo de uma evolução. Na gestão passada eu ocupava o cargo de vice-presidente. Nós primeiro reformamos a nossa casa e deixamos em condição para que o advogado, principalmente aquele que sofreu com a pandemia e fechou o escritório, pudesse usar. As salas hoje são de cowork, todas têm televisão, uso de internet, preparado para fazer audiência, tudo climatizado. Terminamos, deixamos a casa em dia para o advogado. Agora a gente precisa olhar para o município. Então, nossa proposta de gestão é conversar com as instituições, nos disponibilizarmos a ajudar, às vezes ser uma interlocutora, porque às vezes eles não podem falar o que eles querem falar, mas
também fiscalizar se o que está sendo ofertado está sendo cumprido. Perfeito. A DDM hoje atende horário comercial. Então, a gente só pode apanhar no horário comercial. A gente só pode sofrer violência no horário comercial. Passou do horário, opa, para, não posso mais. Ah, mas vai para o plantão. Não é o mesmo atendimento, porque se fosse o mesmo atendimento, nós não teríamos delegacia especializada. Exatamente. A DDM não atende só a mulher vítima de violência. A DDM abraça as vulnerabilidades. Então, as pessoas idosas e as crianças também têm atendimento especializado na DDM. E a DDM, ela tem que ter uma característica de acolhimento, de uma boa recepção, tem que ter um assistente social para fazer o fluxo, tem que ter talvez uma psicóloga para entender a necessidade daquela pessoa que está sofrendo a violência. A mulher, quando sofre violência e se depara com a situação, a primeira coisa que ela faz é negar. Ela entra na negação. E aí as pessoas acham que a pessoa gosta de apanhar, e não é isso. A verdade é, a que ponto eu cheguei para me deixar cair nesse espaço? É muito difícil. Então, é necessário ter um olhar técnico para que se resgate essa mulher desse abismo que ela cai. Então, tudo isso depende de um espaço bom, um espaço físico, de qualidade, pensado. Porque a mulher não vai sozinha, ela vai com as crianças dela. Ela sai lá do Santa Teresa, do Morisco, dos bairros distantes e vai a pé, lá naquele morro, às vezes sem dinheiro para pagar o ônibus, para ser atendido, para fazer um registro de ocorrência. Ah, mas ela pode fazer online. Quem faz registro de ocorrência online com um momento de violência? É absurdo. Porque sai dali e vai fazer o exame de corpo de delito. Onde é o exame de corpo de delito? É lá perto do cemitério. Então, assim, distâncias absurdas. O resultado, a mulher desiste. E, assim, como sobreviver num espaço de desamparo? Então, a OAB tem esse olhar. Eu quero... a minha vivência tem que ser agregada ao cargo para que a OAB possa olhar e trazer todo mundo à responsabilidade. Vamos sentar e vamos construir algo de bom. Vamos fazer uma coisa coerente, técnica e fundamentada. Porque simplesmente ficar anunciando estatística, falando o que acontece, assistindo televisão, não vai acontecer, mas não vai chegar resultado nenhum. E sobre as estatísticas são alarmantes. Inclusive na audiência pública do plano que você citou, foram dados números que mostram que na cidade de Taubaté, o percentual de praticamente 35% das mulheres já passaram por algum tipo de violência no ambiente doméstico. Isso dá mais ou menos praticamente 55 mil mulheres na cidade de Taubaté vivenciaram essa situação criminosa ou estão vivenciando agora. Porque os números também mostram que a cada hora acontecem inúmeros Sim. casos. Então, enquanto nós estamos aqui nessa conversa extremamente esclarecedora, por volta de 55 mil mulheres em Taubaté estão em extrema vulnerabilidade, precisando de um amparo do poder público. Um amparo do poder público que, como também a gente entendeu aqui, não conta ainda sequer com uma participação de democracia participativa, que são através dos conselhos municipais. Para quem não entende, o conselho municipal, ele serve única e exclusivamente para levar temáticas específicas para a gente poder desenvolver legislação. Não tem como um vereador englobar e conseguir encampar todas as demandas sociais do município. Sim. Então, por isso, vem a população participando voluntariamente de conselhos municipais temáticos para que alguns temas de extrema importância para a cidade, para a sociedade, como é a violência e a agressão aos direitos da mulher em Taubaté. Sim. Muito embora a gente tenha esse cenário que os números são alarmantes e não param de crescer, nós não contamos então ainda com um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que traria num ambiente de crise municipal, de crise das finanças públicas, de crise de quanto está o orçamento público municipal, poderia ser uma saída para que, pelo menos, talvez enxugar um gelo, mas já seria o suficiente perto do que, conforme a gente está vendo aqui o quadro, é de uma omissão estatuída, é de uma omissão clara do poder público, porque não só não existe o conselho, mas o principal órgão de ação imediata, que é a Delegacia da Mulher, está alocada
lá no Distante. fundo de uma rua sem saída. E para a gente que está entendendo que, lógico, a agressão às mulheres não tem classe social, não tem limite, não tem fronteiras, mas em especial são as de maior vulnerabilidade financeira que vão acabar precisando de um amparo imediato. E ela então essa pessoa vai ter que se deslocar até um bairro distante e com órgãos e caminhos que não são interconectados. Então, para depois fazer um exame de corpo de delito, saindo da delegacia da mulher, ainda vai ter que percorrer um caminho, talvez com um ônibus, que a gente também sabe que é deficitário. Então, tudo isso contribui para que o criminoso, o abusador, continue exercendo o seu crime. Sim, e se empoderando, se tornando poderoso no sentido de que ela vai, mas ela volta, porque ela não tem para onde ir. E é interessante, Lucas, que a gente trabalha com todas essas informações e parece assim, mas a gente não tem perspectiva. É interessante, nós já tivemos em Taubaté um espaço chamado SOS Mulher, que era uma proposta da falecida Débora Bonafé. O SOS Mulher acontecia dentro da DDM. Era um espaço de acolhimento para as mulheres. Então, a mulher vinha, ela tinha uma psicóloga, ela tinha uma assistente social, ela tinha um espaço para as crianças brincar, porque tinha uma brinquedoteca, tinha o curso do Promotoras que era vinculado. As mulheres, tinham algumas mulheres, tínhamos advogadas, pessoas que se envolviam à causa, que orientavam essas mulheres, incluíam em planos do governo para receber os benefícios naturais que no momento de dificuldade precisa se pensar. Tinha comida, Lucas. Elas chegavam, elas tinham um chá, um café, uma bolacha. Às vezes tinha uma sopa, dependendo do horário. Então, assim, era tão importante esse trabalho, tão reconhecido na cidade, que existiam lugares que doavam cesta básica. Então, as mulheres, elas eram cadastradas, elas eram avaliadas, acompanhadas. Nossa. Então, nós tínhamos um trabalho muito fortalecido. Dizer que não vai dar certo o conselho, dizer que a Casa da Mulher Brasileira não vai dar certo, dizer que o próprio plano de enfrentamento não vai dar certo, é uma falácia. Porque já funcionou. Nós não estamos tentando uma coisa nova, nós estamos reativando uma coisa que já deu certo. Então, temos experiências do que a gente não precisa fazer mais, do que a gente precisa fazer de novo. Temos a experiência de como fazer e a gente precisa aproveitar tudo isso. A Débora, infelizmente, faleceu, mas a equipe que trabalhava com ela ainda existe. Ainda está por aí nos espaços, ainda está atuando. E aí eu friso, a Zenaide, que é uma gigante aqui em Taubaté. Gigante mesmo. É uma Até mulher... mandar um parabéns para a Zenaide pelo trabalho dela, pela garra, né? Porque é uma pessoa de... Ela tem um conhecimento, ela ajudava na administração daquilo lá. E ela é uma pessoa totalmente desapegada. Se a gente tiver a oportunidade de chamá-la para construir um novo espaço bem parecido com a SOS Mulher, ou com outro nome, eu lhe garanto que nós teríamos uma efetividade real dos cuidados com as pessoas vulneráveis. E a gente fala assim, mas a mulher, geralmente ela está mais vulnerável, a questão financeira. Nem sempre. Eu vou falar uma coisa muito delicada. Nós temos um número muito grande de mulheres advogadas que sofrem violência e que não sabem o que fazem. Nós temos a Comissão da Mulher Advogada, que primeiro desenvolveu alguns projetos internos e que agora vai estar desenvolvendo, deve sair agora para março, abril, um projeto, um programa em que a gente vai ter um formulário em que a mulher consegue fazer a denúncia e vai ser encaminhado para a própria OAB para a gente apurar, porque a gente tem questões de violência institucional. A gente tem mulheres, colegas, que são desrespeitadas em audiência, em delegacia, em balcão de fórum. E assim, a gente tem as nossas prerrogativas? Temos, as prerrogativas são importantíssimas. Mas será que a mulher está disposta a fazer esse tipo de reclamação, sabendo que amanhã ela vai ter que voltar no mesmo lugar? Então, esse espaço de denúncia, em que vai ser sigiloso, em que pretende acolher e cuidar disso, e aí a OAB vai assumir a responsabilidade lá e questionar, e aí não se expõe essa pessoa que passou por isso, é uma forma de agir na defesa dessa mulher. Da mulher, não, na defesa de todas as advogadas, porque quando a gente faz por uma, a gente faz por todas. Com certeza. Quando a gente faz por uma mulher nessa cidade, a gente faz por todas.
E a mulher tem que se sentir que ninguém solta as mãos. Esse é o grande segredo. O nosso objetivo é que nenhuma mulher solte a mão da outra. Lindo isso. Se o problema é coletivo, a cura tem que ser coletiva. Exatamente. Para a gente contextualizar, a Lei Maria da Penha é um grande estatuto legal que temos anos a fio, já faz anos que está estabelecido no Brasil, mas no que são os casos práticos, a gente percebe uma dificuldade, e se tem dificuldade de implementar essa integral proteção à mulher, todos esses mecanismos que você trouxe para a gente, promotoras legais, o antigo SOS Mulher, que agora pode se tornar a Casa da Mulher Brasileira, as próprias comissões temáticas dentro da estrutura da Ordem do Advogado do Brasil, e também emancipando um pouco mais essa atuação para poder ter uma atuação macro, não só pelas advogadas, mas também recebendo, então... Sim. Isso facilitaria, de alguma maneira, para Taubaté, nós conseguimos chegar no ideal da Lei Maria da Penha sendo plenamente cumprida? São instrumentos importantes? São instrumentos importantes. A plenitude, eu acredito que é uma grande dificuldade que nós vamos sempre encontrar, porque a velocidade que a sociedade muda não é a velocidade que as leis são feitas, infelizmente. Mas a Lei Maria da Penha não deixa de ser um dos grandes instrumentos legais que, por uma tristeza, foi criado na dor de uma mulher, mas que, por tempos, a gente revisita para adequar à nossa realidade. Tivemos algumas mudanças, e assim será por um bom período, por um bom tempo, porque a gente não vai alcançar realmente, como eu disse, a plenitude. A grande preocupação que a gente tem que ter é que a gente precisa conscientizar as pessoas, no sentido de cultura mesmo, de entendimento do que é a Lei Maria da Penha, o objetivo da Lei Maria da Penha e a efetividade da Lei Maria da Penha. A criação dessa legislação foi feita para o enfrentamento à violência, né? Não é para evitar. Nós não vamos conseguir evitar, porque o ser humano, ele é impossível da gente controlar. Mas a gente consegue enfrentar criando mecanismos para que essas mulheres se fortaleçam, se reestruturem e se entendam nos seus espaços de fala. Quando a gente conseguir alcançar espaços, né, a equiparação de gênero nas instituições e toda uma luta que não é só da Maria da Penha, que vem muito antes disso, talvez a gente consiga ter mais o viés protetivo da mulher nos lugares. Isso vai dar um bom resultado. A efetividade da lei, ela acaba tendo algumas dificuldades justamente porque as próprias mulheres não conseguem se conscientizar dos seus direitos. É muito interessante isso, porque não é porque ela não sabe, mas é porque é uma questão de medo. As mulheres têm medo. Elas têm medo porque, e amanhã quem vai pagar minha conta? Como que eu vou fazer isso com o pai do meu filho? Minha família não espera que eu fosse uma mulher sem marido. São perguntas muito verdadeiras e consistentes. Então não adianta eu ter uma legislação que te dá uma oportunidade de sair de casa, de mudar de emprego, de manter-se no emprego com um salário mesmo passando pela violência, te dá a condição de, se for funcionário público, transferir de cidade, dependendo da onde é dotado. Vários benefícios, se realmente a mulher não se conscientizou que é isso que vai ajudar a vida dela. E para piorar, a gente tem a seguinte questão, Lucas: não existe medida protetiva que dê um manto da invisibilidade. O Estado não está em todos os lugares. Quando eu era presidente do Conseg, eu ouvia sempre, em todas as reuniões, o cobertor do Estado é pequeno, ou cobre a cabeça, ou cobre o pé. E é isso. A mulher sofre violência, ela vai para casa, e eu não tenho polícia para ficar na porta da casa dela, para o agressor não aparecer. Nós tivemos a Aline, que teve mais de 70 facadas. Nossa, e ela tinha mais de 20 boletins de ocorrência. Mas tinha medida protetiva. Tivemos uma evolução. Hoje a gente tem a Guarda Municipal, que tem o trabalho da Guardiãs
Lei Maria da Penha, tem o botão do pânico, tem um trabalho grande, mas os números aumentaram. Então a gente está igual um ratinho na roda, né? Roda, 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 roda para tentar alcançar. Isso não é uma questão que nos desanima, é uma questão de repensar. Será que do jeito que a gente está fazendo certo? Será que não é necessário incluir essa temática dentro das escolas e ensinar as meninas e os meninos a questão do respeito do corpo, Sim. o respeito da fala, respeitar uma menina quando ela fala na sala de aula, respeitar um menino quando ele não quer fazer uma coisa. Sim. E assim, respeitar os gêneros na sua natureza na escola, que é o berço da sociedade. E deixar de entender que as famílias que hoje sofrem muito são as 100% responsáveis por tudo que acontece. Vamos partilhar a responsabilidade, vamos enfrentar o problema, né? Sim. Então, eu entendo que a Lei Maria da Penha ela é perfeita, ela é incrível, mas a efetividade dela tem limitação, porque ela é maravilhosa, mas não para este povo do jeito que está. E você pode contextualizar para nós uma discussão que é sempre colocada nos jornais, porque a Lei da Maria da Penha ela tem a sua antítese. Sim. Que é a Lei de Alienação Parental. Exato. Você pode explicar para a gente como que se dá essa briga entre essas duas legislações? Por que foi criada a Lei da Alienação Parental e por que ela é nociva aos direitos da mulher previstos na Lei de Maria da Penha? A alienação parental nada mais é do que o afastamento, através de uma fala constante, da criança de um dos seus pais, um dos seus responsáveis legais. A fala que se tem muito forte é denegrir a imagem da mãe, é denegrir a pessoa da mãe. É destruir todo o vínculo que todo ser humano tem com a própria mãe. Aliás, é importante dizer que a vida só acontece pela mulher. Nós somos o portal da vida. A vida só vem ao mundo por nós. Perfeito. Mas a gente está lidando com... Você tem que juntar 2 gêneros para nascer uma criança. Ok. Mas quem é capaz de tirar a vida de um filho intrauterina? Né? Sim. É isso. Então, assim, vamos lá. A alienação parental, ela foi um estudo, ela era uma questão de consultório, porque foi identificado por psicólogos, que as crianças estavam sofrendo psicologicamente com as dores dos pais, porque eu denigro a imagem do outro, o outro denigra a minha imagem. E cria falsas memórias, e cria confusão, e a criança está em desenvolvimento. A alienação parental, ela não é instalada só nos casais separados. A alienação parental acontece na casa de todo mundo. Quem nunca ouviu falar, nossa, você fica fazendo essas coisas, parece seu pai. É um ato de alienação parental. Nossa, você puxou sua mãe, como você é teimosa. É um ato de alienação. Por quê? Porque você está dando uma conotação a um comportamento do outro. Certo. E aí cria, dentro da criança, uma luta interna, um conflito interno. Quando a gente vê a Lei Maria da Penha, que ela tem uma efetividade justamente nos casos de violência do homem contra a mulher, a alienação parental ela dá mão para essas situações e segue junto. Porque sempre o homem denegrindo aquela mulher e sempre a mulher denegrindo aquele homem. Porque a gente não pode dizer que a mulher que sofre violência vai dizer para o filho, não, seu pai só briga com a mamãe. Papai gosta muito de você. Fica difícil, né? E um homem falar para o filho, não, o papai vai socar a sua mãe, mas ele continua gostando de você. É uma condição impossível de se imaginar na prática. Certo. Então, são situações que se dão as mãos. Via de regra, existe a identificação da alienação parental nos processos, né, com as ações as questões que se tornam processo, e é necessário a intervenção do Estado para proteção do melhor interesse da criança. Porque quando 2 adultos brigam e tem uma criança envolvida, é a criança que tem mais importância para o Estado. Ela prevalece. Sempre prevalecerá. Perfeito. Você também, a doutora também citou a necessidade da conscientização. Sim. Da gente poder levar consciência, luz
para o que são os crimes contra a mulher. Nos dados da audiência pública para o plano de combate e mobilização da cidade como um todo contra a violência da mulher, ficou muito claro que uma das medidas mais interessantes que a mulher Taubatiana procura é o aprimoramento do botão do pânico, e que a situação que mais as coloca, de alguma maneira, de frente para uma possível violência doméstica é a dependência financeira. Nesse contexto todo, os principais casos identificados em Taubaté estão principalmente no CRAS Bagé. Sim. Isso significa que os bairros que estão ali abarcados pelo CRAS Bagé, eles estão mais conscientes, ou lá nós temos uma situação pior? Porque até onde a gente já tem um trabalho bem feito de conscientização, que já podemos falar, estamos vencendo a subnotificação ou não. Por exemplo, situações como do CRAS Bagé realmente demonstram que aqueles bairros têm uma situação pior. Qual é essa medida? Eu não conheço com profundidade as questões dos números dos CRAS, mas o que eu posso dizer é que quando aparece destacadamente que em algum lugar tem-se um atendimento, tem-se um resultado diferenciado, resultado daquele espaço. Então, eu entendo que talvez o CRAS Bagé tenha um trabalho fortalecido e a equipe de trabalho seja uma equipe mais consciente da clientela que ela possui. Porque nós não podemos deixar de lado, Lucas, que a cada espaço territorial do nosso município existe um tipo de clientela, existe um tipo de fala que tem que ser dado às pessoas. E a gente não está dizendo que sabe mais ou sabe menos. A gente tem que qualificar a nossa fala, porque o objetivo de quem fala é ser compreendido. Não adianta nada eu fazer um discurso maravilhoso num lugar em que as palavras que eu utilizo são inadequadas, são fora do contexto social daquele lugar que eu estou. Então, a gente precisa pensar isso. Também precisamos pensar que os outros espaços, eles estão tendo o mesmo suporte que o CRAS Bagé está tendo, tem as mesmas equipes de trabalho. A gente tem... Tudo isso tem que ser olhado. O município tem que passar por um pente fino novamente. Tem que aproveitar essa gestão nova, que está com gás, e que me parece obstinada por buscar uma sociedade mais justa, que realmente faça esse pente fino, que é muita coisa para cuidar. Mas eu acho que a gente tem que começar pelas pessoas. Todos os espaços que a gente ocupar, se a gente começa pelas pessoas, o meio ambiente tem um bom resultado. Se eu qualificar, se eu conversar, se eu treinar, se eu trabalhar com pessoas, o meio ambiente fica melhor, o trânsito fica melhor, os espaços que existe o funcionalismo público vai ser melhor, porque o funcionário público é uma pessoa da população. Então, a gente precisa humanizar tudo isso. E aí, voltando à questão dos centros de referência, precisamos investir nesses centros de referência. E, quem sabe, lá no CRAS Bagé existam situações que ainda não foram relatadas para a gente poder trabalhar diferente. Ou para auxiliá-los, ou para copiá-los. Mas a gente precisa entender como funciona lá. Né? Então, é muito simples a gente pontuar de forma numerológica. Mas é o que eu falei. Quando a gente, antes a gente estava falando, você falou em 55 mil pessoas, né, mulheres. Quantas escolas eu encho 55 mil mulheres? Sim. No campo de futebol lá do Joaquinzão. Se eu colocar 55 mil mulheres, como que vai ficar aquela arquibancada? Né? Então, é visualizar as pessoas, é enxergar olhos e não números. Né? Acho que esse que é o viés importante que eu desejo trazer aí nos meus trabalhos. Perfeito, perfeito. E para nós, então fica que o principal marcador para a gente descobrir se estamos ainda precisando levar mais conscientização ou se
temos subnotificação, são as denúncias. São as denúncias. Hoje em Taubaté, para quem está nos assistindo, está passando nesse exato momento por uma situação de violência doméstica. Onde que vai? Para minha tristeza, tem que ir na DDM, que é o lugar, é o espaço destinado para isso. Deve ir na DDM. É importante dizer que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo fez uma parceria com a AB São Paulo. Então, existem advogadas conveniadas na Defensoria para poder atender essa de forma gratuita, esse tipo de situação. E, assim, o convênio que nós temos com a Defensoria, que era para atender a população de modo geral, hoje a gente tem específicos para atender a violência doméstica. Então, é uma situação que pode, na DDM, vai lá, faz o registro da denúncia e depois pede acompanhamento do advogado. Por quê? Porque a pessoa faz a denúncia e não sabe o que faz. Eu vou embora com o boletim de ocorrência, vão perguntar se eu quero uma protetiva, eu vou falar que eu quero, ninguém fala se renova, ninguém fala que vira inquérito ou não vira inquérito, se vira processo, não vira processo, o que faz com aquilo? Né? Então, assim, tem que abrir o contraditório. Não é uma defesa das mulheres, é uma defesa dos homens, é uma defesa do Estado Democrático de Direito. Nós temos que ter um processo, tem que ouvir todo mundo. A juíza vai construir um entendimento para entender que existe uma consequência do ato daquele homem, não é simplesmente... A medida protetiva não é a penalização do agressor. Eu tô com a protetiva, então ele tá... Não. A medida protetiva serve para evitar que se permaneça no estado de violência. Mas tem que se buscar uma punição para o agressor. Tanto que, em inúmeros casos, nós vemos que muitos feminicídios ocorrem com vítimas que estavam garantidas com medidas de proteção. Sim. Que não estavam sendo cumpridas ou fiscalizadas, ou, como muito bem falou do caso da Aline, inúmeros relatos, mas que não produzem um resultado efetivo. Exato. Então, é necessário se continuar, se tornar processo, ter punição. Existe uma proposta muito interessante de grupos reflexivos voltados para homens, porque existe uma estatística, Lucas, muito delicada, no sentido de que o homem, eu consigo terminar uma violência contra a mulher. Tem um processo, ele vai subir uma punição, encerrou o assunto. Mas a próxima namorada, ele vai fazer a mesma coisa. A reincidência do homem como agressor, ela é muito maior do que se possa imaginar. A própria Delegacia da Mulher, certa feita, fez um levantamento que, assim, um homem, várias vítimas. É assustador. E isso foi antes, a DDM ainda estava no centro. Eu cheguei a conversar com a delegada da época. E ela falou, a gente precisa criar um mecanismo para evitar a reincidência. Então, se desenvolveu aqui no município, a gente tem 10 agentes capacitados com um programa chamado Ei José, que é um grupo reflexivo que não tira a obrigação de cumprir a pena, mas que inclui no cumprimento de pena a necessidade do homem passar por esse grupo reflexivo. Doutora Fernanda, que é juíza aqui em Taubaté, tive uma reunião com ela se prontificou a implementar isso daí. Então, ela está muito disposta. Por quê? Porque ele vai sofrer a punição e vai entender que a reincidência não é o melhor caminho. Então, é um trabalho de cura, que todo ser humano precisa ser curado. A mulher e o homem. Então, é um dos trabalhos. E no meio desse mundo todo, a gente não pode deixar de lado, talvez, criar um espaço de capacitação para o Conselho Tutelar, que é o primeiro a ser chamado nos momentos de violência. Porque as crianças ficam de forma vulnerável, de forma disposta a essa agressividade toda. Né? Então, tudo isso precisa ser uma engrenagem. E é uma engrenagem grande, municipalidade, conselho tutelar, órgãos do governo estadual, que são as delegacias, a Polícia Militar, porque a Polícia Militar também atende essas pessoas, a GCM, que numa oportunidade passada eu consegui fazer uma capacitação com eles, eu, Maria Tereza, a gente fez um projeto chamado Um Olhar Sistêmico para o Atendimento, para que eles não sejam
os novos agressores, porque a pessoa vai atender uma ocorrência, primeiro quer matar o caboclo que está fora da casinha. Desculpa a expressão, mas é assim que se entende. Chega lá, vê um homem que bateu numa mulher, é uma GCM que vai atender, ela se sente na dor da mulher e vai querer conversar com ele de um jeito não delicado até a delegacia. Certo. Ou ela vai atender a mulher pela terceira vez, quarta vez, porque a mulher demora para sair do ciclo de violência, por inúmeras questões. E aí ela vira e fala assim, mas você de novo? Isso é dolorido demais. Deslegitima. Exatamente. Todo um processo de sofrimento. Então a gente precisa que pessoas que cuidam de pessoas estejam melhores que as pessoas que precisam ser curadas. Perfeito. Não dá para eu colocar uma pessoa na dor para atender uma situação de violência. Então a gente trabalha com eles, explica para eles, é sem julgamento. Faça seu trabalho estatutário. Leve para onde tem que levar, leva no hospital, leva na delegacia, entrega para o delegado e deixa que as coisas se encaixem conforme a legislação. Então fizemos esse trabalho, é preciso refazer, é preciso estar sempre fazendo esse olhar humano para quem faz o atendimento, porque quando a mulher se sente amparada e o homem se sente envergonhado, digamos assim, as coisas começam a ter uma nova cor. E aí a gente talvez tenha bons resultados. Ótimo. Você falou que a engrenagem é complexa, ela tem diferentes núcleos, mas o principal, o inicial, seria nós já evitarmos que isso se repita lá na frente. Então a gente precisa falar da nossa juventude e das nossas crianças. Exatamente, Lucas. Existem inúmeros já estudos que demonstram a lentidão da evolução intelectual ou do discernimento ou da própria química cerebral de crianças que estão inseridas em ambientes de violência doméstica. Elas têm menos estímulo, elas vão ter, às vezes, mais dificuldade na escola, na sociabilidade, nos futuros relacionamentos. Taubaté pode contar com a OAB dentro da escola? Sim, a OAB tem a OAB Vai à Escola, que é uma comissão incrível, que vai para dar as palestras, orientação, e é claro, aquela olhada sem compromisso em tudo que está acontecendo, e é esse o nosso objetivo agora, visitar esses espaços. Desculpa. E a gente tem também a nova comissão da criança e adolescente, que vem com toda a força, com todo o desejo de acompanhar as questões junto ao Conselho Tutelar, as questões junto à Casa-Abrigo da Criança, as questões todas relativas a essa meninada toda que merece ser reconhecida e validada no nosso município. Ela não é só um número estatístico a ser entregue para o Ministério Público. A gente precisa cuidar disso. E acompanhar todas essas questões não é abraçar e cuidar, levar para si, mas opinar e inferir. Nós precisamos ter inferência, nós precisamos ter voz. A OAB é o espaço hoje que eu entendo de melhor qualidade técnica para questionar se a legislação do nosso país está sendo respeitada. Perfeito. Perfeito. E então, só para a gente retomar, só para a gente poder fixar para quem está nos ouvindo. Sim. Está passando por violência doméstica, vai na delegacia da mulher. Para além disso, nós temos o botão do pânico. Sim, o botão do pânico ele funciona da seguinte maneira: a partir do momento que existe a identificação que houve a violência doméstica e a mulher está inserida numa medida protetiva, o Ministério Público recebe essa medida protetiva e ele inclui no programa do botão do pânico. O botão do pânico é um aplicativo instalado no celular, na qual a mulher, em situação de violência, em situação de ameaça, ela pode apertar aquele aplicativo que é acionado a guarda da Maria da Penha, que é própria da GCM. Paralelo a isso, a GCM possui um programa que todas essas mulheres que estão inseridas no programa do Botão do Pânico, elas são visitadas constantemente pela guarda, sempre tem uma ronda para fortalecer a mulher. Não é que vai causar uma proteção, mas vai fortalecer, porque passar
sem previsão, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, ele passou por aqui, fortalece a mulher e não faça com que ela desista de procurar ajuda e apoio, que é mais importante que tudo. Certíssimo. Agora, saindo um pouco do tema, entrando mais na Maria Tereza Presidente, que se torna referência para muitas meninas, mulheres que hoje, infelizmente, possam estar vivendo numa situação de violência doméstica, adolescentes que mais para frente buscam ingressar numa faculdade de direito até para fazer vocalizar as próprias dores e as dores sociais, advocar e advogar. O que a Maria Tereza, a doutora Maria Tereza, pode falar para essas meninas, para essas ouvintes, para essas espectadoras, para o sonho delas, talvez, de não só construir justiça na própria vida, mas fazer disso a própria profissão? Conselho não é uma coisa que a gente dê, mas eu escolhi estar aqui, gosto muito do que faço, então a única coisa que eu posso dizer é: gostem do que escolham. Porque quando a gente gosta das nossas escolhas, os resultados são incríveis, são magníficos, são essenciais. E se a sua escolha for realmente o direito, a vocação da defesa, porque eu conheço pessoas que são formadas em direito e são apenas agentes sociais, como eles falam, apenas. Eu falei, apenas não, meu filho, você é muito mais do que eu pensava ser um dia. Então, se você deseja realmente fazer direito, se esse é aquilo que toca no teu coração, além de fazer direito, fazer justiça, como todo mundo fala, não pense em fazer justiça, pense em buscar a paz. Quando você busca a paz, a justiça é feita. Maravilhoso, maravilhoso. Para a gente fechar, algum pedido ao poder público? Eu, pelo que identifiquei aqui, ficaria a criação do Conselho da Mulher. Sim. Mas algum pedido específico que a gente possa deixar registrado aqui no Conexão, para que futuramente possamos cobrar? Deem as mãos para a OAB. Vamos juntos seguir. Vamos enfrentar todas as questões. Hoje a nossa dor é cuidar das mulheres, das crianças, mas temos muita coisa para cuidar. Usem o espaço que a OAB tem de tecnicidade, de qualidade, de mão de obra. Nós temos advogados maravilhosos e advogadas incríveis, dispostas e disponíveis para atuar voluntariamente. E um pedido muito, muito, muito especial. Olhem para os seres humanos dessa cidade. Nós merecemos. Um poder público mais humanizado. Muito mais. Meus amigos, que conversa rica. O Conexão se conectou hoje com o direito da mulher, com os desafios do direito da mulher na cidade de Taubaté, que hoje conta com uma presidente no cargo de a maior direção dentro do que é a advocacia em Taubaté, a presidente da 18ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um marco, isso é uma referência, isso é uma esperança. Conexão se trata de esperança, conexão é se conectar com a esperança. Maria Tereza, doutora, muito obrigado pelo carinho, por aceitar o convite de um tema tão dolorido, mas que com seu conhecimento ficou leve, ficou didático e com certeza inspirou muita gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço esse espaço. Como eu disse no início, é uma delícia quando a gente recebe apoio, e isso é um jeito de apoiar as minhas ideias, as ideias novas que a OAB traz. Minha gratidão. Obrigado. Conexão volta semana que vem. Não deixa de acompanhar pelo canal do T7. E se você tiver qualquer sugestão, não deixa de mandar para a gente fazer cada vez mais conexões. Muito obrigado. Até a próxima.